Você defende a Lei Maria da Penha? Um homem que comete violência, ele tem que ter maior rigor da lei. Sim. Sim? Sim. Eu também defendo. Agora, se eu, por exemplo... Ah, o Nicolazinho. Se eu, por exemplo... Chupetinha 2. Isso é só um exemplo, tá? Eu não tô dizendo que eu sou. Mas, se eu, por exemplo, eu visto, e eu sou uma pessoa que se identifica como mulher, e eu cometo agressão contra você, eu tenho que ser punido com a Maria da Penha ou não? Eu vou responder depois que eu ler isso aqui pra você, tá? Que é muito importante pra mim. Eu tenho que ser punido segundo a Maria da Penha ou não? Você tem, porque você não é uma pessoa então transgênero. Então você também considera que um homem é o sexo masculino? Você não é uma pessoa transgênero. Porque você tá fazendo um teatrinho ridículo. Inclusive, você tá sendo super desrespeitoso. Ah, super. Olha só. Por dar um exemplo. Bom... Tá vendo? O mero fato de eu me identificar não me torna um homem, uma mulher biológica. Em abril desse ano, um menino autista de 8 anos, ele foi estuprado por um homem, e esse homem usava calças. E em um banheiro público lá no Maranhão. E aí, em abril também, em Santa Fé do Sul, uma menina de 13 anos foi estuprada em um banheiro público por uma adolescente de 15 que também usava calças. E aí, o Daniel Alves, ele estuprou numa boate da Espanha uma mulher no banheiro da área VIP e ele também usava calças. Sim. Em junho, uma moça nesse ano, de 17 anos, foi estuprada por um homem de calças no banheiro de uma boate em Campo Grande. E aí, essas histórias se repetem, se repetem, se repetem. Você acha mesmo que um homem precisa... ele precisa vestir se compor como uma mulher, ele precisa performar como uma mulher para ser um estuprador? Você acha que ele precisa performar como uma mulher para agredir alguém? Isso aí chama falácia do espantalho. Não, porque você tá botando uma peruca, você tá botando uma peruca e falando para mim, e se eu te agredir agora? Falácia do espantalho. Você precisa falácia performar, do espantalho, não foi isso que eu disse. Se você quiser me agredir, você precisa performar uma mulher? Falácia do espantalho, eu não disse isso. Você disse isso. Eu não disse que não existem homens violentadores. A única coisa que... Não disse isso. Não disse isso. Você tá aqui dizendo que o homem, se colocar uma peruca, acabou. E não é isso. Não é sobre isso. Primeiro, porque os homens... Se for aplicada a realidade que vocês querem, sim. Se for aplicada a realidade que vocês querem, sim. Se a mera identificação define o que é um homem ou o que é uma mulher, então um homem que se identifica como mulher e ele agride outra mulher, ele não pode ser sujeito à Lei Maria da Penha. Que é signológica. Esse é o ponto. E a minha questão com o banheiro não é, homens também não cometem. A minha questão é, as mulheres têm menos força física. Você permitir que homens do sexo biológico, masculino, entrem nos mesmos banheiros que elas, é você colocar mulheres mais frágeis em risco. Porque você está deixando que uma pessoa mais forte ocupe o mesmo espaço de vulnerabilidade, que é um espaço onde as partes íntimas estão expostas. Que banheiro é esse que você frequenta? Você que nunca as partes banheiro íntimas público? Ficam expostas. No banheiro público que eu frequento, isso não acontece. Não é simples você entrar debaixo de uma porta. Não é simples você espiar uma pessoa, que nem aconteceu aqui na faculdade de São Paulo, no INSPER, que o camarada usava o mesmo banheiro que as meninas e começou a espiar debaixo do banheiro e filmar as meninas. Né? O camarada, você não tá falando de mulheres trans, você tá falando de camaradas. E é isso que eu tô falando pra você. Quando um homem quer fazer uma coisa dessa, ele não precisa performar ser uma mulher. Tá. Então, uma mulher trans... Em qual espaço uma mulher é mais vulnerável? Num banheiro fechado? Num banheiro fechado? Dentro de casa. Num banheiro fechado, onde um homem está dentro ali com ela sozinha? Ou em um lugar aberto e público? Dentro de casa. Você sabe que é mais vulnerável no banheiro. Dentro de casa, ela é mais vulnerável. Se eu sou um cara... Dentro de um banheiro público... transexuais. Vamos deixar claro que eu não julgo o cara, uma pessoa, se ela é decente ou não, se ela comete violência ou não, pela orientação sexual, etc. Mas, se um camarada, ele é um cara mau caráter, e ele fecha uma peruca, igual eu vesti aqui, e passa a se identificar como mulher pra usar um banheiro feminino e pra abusar de mulher. Isso não pode acontecer? Lucas, não. Me mostra. Já aconteceu? Já. Me mostra, então. Na faculdade aqui em São Paulo, aqui no Brasil, acho que na Universidade de Brasília. Na Universidade de Brasília. O cara vestiu uma peruca. O cara realmente se identificava como mulher, tentou entrar no banheiro feminino, as meninas ficaram desconfortáveis e ele agrediu elas. Ele se identificava como uma mulher. Pode pesquisar, tem esse caso aí. Não tem problema, eu acredito nesse né? caso. Mas isso não tem nada a ver com o que você tá falando. Tem a ver. Era uma pessoa que se identificava como uma mulher, e isso não tira a possibilidade dessa pessoa agredir alguém. Sim. Podem acontecer casos, mas quando a gente fala sobre políticas públicas... Isso acontece porque vocês criaram essas confusões. Por favor. Quando a gente fala sobre políticas públicas, a gente não pode falar sobre exceções. E o que acontece na maioria não é isso. O que acontece na maioria não é isso. Tá? Então, assim, quando a gente tá falando desse tema, a gente não pode pensar que agora os estupradores vão colocar peruca pra estuprar as mulheres dentro do banheiro. Isso não acontece. Tem uma pergunta pra fazer sobre isso. Por que não pode ter em 3 banheiros? Poderia até ter, mas você concorda que isso também é uma forma de exclusão? Porque, tipo assim, as mulheres trans, elas não estão estuprando mulheres. Isso não tem dados estatísticos. Aí só porque ela vai entrar no mesmo banheiro... Não é possível que isso aconteça. É proibido. Mas só porque o banheiro é o único espaço possível de estupro? Não é o único, mas eu tô te Qual dizendo... que é a estatística? Tá, deixa eu te perguntar então. De estupro dentro do banheiro. Não. Mas Deixa eu colocar uma questão aqui.
Em algum momento da história, decidiram dividir o banheiro de homem e o banheiro de mulher. Concorda? Aconteceu isso em algum momento da história. Por quê? Por quê? Você tem os dados aí ou você vai inventar coisa da sua cabeça? Por quê? Se não faz sentido nenhum dividir, pode ser por não teriam dividido. N motivos. Dividiram porque a mulher é frágil, você cria um ambiente de proteção pra ela. E você que é feminista, que diz defender as mulheres, não sabe nem definir o que é uma mulher e você não defende as mulheres de fato. Eu porque defini pra conservador, você o que é ser uma mulher. Você não que tá definiu. metendo louco. Você não definiu. Lógico que eu defini. Você falou que é fluido. Ah, depende do lugar, depende do contexto. E então você defende um negócio fluido. Eu defini. Se é fluido, não é objetivo. Com relação ao Se não é objetivo, gênero. não é nada. Com relação ao gênero. Se qualquer coisa pode ser mulher... Não, qualquer mulher coisa não é pode nada. ser mulher, não. Se qualquer pessoa que se identificar pode ser mulher não significa nada. E homem também. Então ser homem, ser mulher não significa nada. A gente tá falando sobre gênero. Então o que você diz defender? A gente tá falando sobre feminilidade. Diz defender que são as mulheres, enquanto feminista, as mulheres, pra você nem existe. As mulheres trans... Enquanto realidade objetiva. As mulheres trans, elas não se definem como mulheres cis. Elas se definem como mulheres trans. Tá bom. Mas elas biologicamente elas continuam sendo mulheres. Se você assistiu até aqui é porque você tá do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever pra não perder nada do Redcast aqui no YouTube.